Bom dia a todos. Hoje nós vamos voltar ao nosso assunto, né? Que é a ansiedade, tá? Nós iremos falar sobre mudança e superação. O que nós podemos fazer para mudar esse quadro de depressão na nossa vida, de insegurança, né? Será que tem jeito? Tem, né, gente? Então nós vamos falar que é superar as barreiras. Significa o quê? Assumir que é fundamental mudar, você não pode ficar estagnado, né? As pessoas, depois eu vou, a hora que eu ler isso aqui, eu vou contar para vocês que eu fiquei horrorizado com o que eu escutei, mas é verdade. As pessoas podem ter muitas queixas sobre sua vida, porém, frequentemente se sentem mais seguras em permanecer como estão, ainda que insatisfeita. Crenças limitantes, pensamentos intrusivos, baixa autoestima. Baixa autoestima é muito perigoso, mas muito mesmo. Falta de motivação na sua vida ou propósito, traumas profundos estão entre os muitos fatores que contribuem para o medo de mudar. Contudo, aprendemos nesses cursinhos que nós estamos fazendo sobre a ansiedade, nesses ensinamentos, que pensamentos são eventos mentais com os quais não temos a obrigação de nos identificar. Nós temos que aprender a selecioná-lo, ou ignorá-lo, ou alimentá-lo. É a chave para o equilíbrio emocional. Descobrimos que um dos maiores erros da nossa vida é não experimentar o presente. Precisamos colocar o passado e o futuro em seus devidos lugares. Tem gente que eu já falei isso aí anteriormente, em uma dessas pregações, que elas não vivem o presente, elas vivem o passado. É como se ela atuasse no passado, que ela achou que o passado era muito bom para ela, que então ela não veio para o presente, ela está perdida no passado. Isso é erro, é errado. Você tem que esquecer o passado, gente, e vir para o presente onde você está agora. Isso é uma doença também, não é normal, tá? Tem gente que você vai conversar com ela só fala do passado. Ah, mas quando era assim, assim, chega, gente, acabou. Foi bom, foi. Coloca uma pedra, né? Não fica carregando morto. Enterra o morto, viu? Descobrimos que um dos maiores erros da nossa vida é não experimentar o presente, o agora, o já. Precisamos colocar o passado e o futuro em seus devidos lugares. O futuro, por que está falando futuro? O futuro ainda não aconteceu. Você vive o hoje. O futuro a Deus pertence, tá? O futuro a Deus pertence, né? Porque se você ficar também só pensando no futuro, você não vive o presente. Olha como você vê como que é as coisas, né? Extraindo lições valiosas para viver o agora de modo significativo. Vive o hoje. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, né? Uma das coisas mais surpreendentes que veremos é o papel do sono na saúde emocional. A higiene do sono é uma ferramenta quase onipresente em todos os livros sobre a saúde das emoções. É incrível o efeito sobre o hábito de dormir bem tem sobre nossa estabilidade emocional. Além disso, atividade física regular, caminhar, fazer qualquer coisa, mas faça, gente. É outra forte e eficiente indutor da saúde mental. Não coloque a comida em primeiro plano na sua vida, que você vai ficar só obesa e não vai adiantar a sua vida, tá? Você tem que comer só o quê? O necessário para sobreviver. Não ficar obesa. Isso não vai te ajudar em nada, vai te prejudicar mais ainda. Essas duas ferramentas vão se combinar em um efeito sinérgico potente, conduzindo a alterações fisiológicas fortemente positivas para nossa regulação emocional. Além disso,
aprenderemos várias outras estratégias para lidar com os maiores desafios emocionais da humanidade. Descobriremos também como a espiritualidade pode ser um dos mecanismos mais eficientes de superação dos problemas emocionais e de que forma podemos vivenciar essa experiência. Existe uma solução e ela está disponível para todos nós. Agora eu vou comentar rapidinho uma coisa. Lá no Japão, as pessoas têm alto índice de suicídio. Eles ganham bem, vivem bem, mas eles do nada eles pegam o carro deles, vão para o Monte Fuji e se enforcam lá na floresta lá. Deixa o carro, deixa tudo lá e se matam. E outra, eles também, eu li essa semana isso aí também, eles não estão conseguindo conviver com as pessoas doentes da família dele e de idade, que precisa deles. Que lá no Japão tem muita gente de muita idade, né? O que eles fazem? Olha, teve um homem que ele levou a mãe dele, que tinha 80 e poucos anos, para o meio do mato lá, numa floresta, e no frio, que lá neva também, e a mãe dele morreu de frio. Ele levou para ela morrer mesmo, porque não queria mais cuidar dela. A mulher dele ficou doente, numa cadeira de roda, ele cuidou dela uns tempos, daí não aguentava mais cuidar, ele levou ela para passear, jogou ela no rio, ela também morreu. Gente, olha, está acontecendo isso, e ninguém comenta muito, né? Ninguém quer saber mais de cuidar de ninguém quer saber de mais nada. O povo não, parece que perdeu o amor pela família, por tudo. Eles não têm mais cabeça para nada, eles estão doentes mesmo, né? E outra, trabalhar demais também não faz bem para a cabeça da pessoa. A pessoa tem que dormir, tem que ter repouso e descansar, porque senão você também não dá conta, não. Então, gente, isso está levando as pessoas ao suicídio, à loucura total, tá? Perde a cabeça de vez mesmo. Então, nós vamos ver aqui a chave da virada. Nós vamos ver, não sei se vai dar para nós falar tudo isso aqui, mas nós vamos falar aos pouquinhos, tá bom? Nós podemos dividir. José, da Bíblia, de José do Egito, foi um verdadeiro vencedor de obstáculos, destacando-se como uma figura preeminente na narrativa bíblica do livro de Gênesis. Ele tinha tudo para ficar deitado e nunca mais levantar, mas ele deu a volta por cima. Filho muito desejado de Raquel e Jacó. Jacó era apaixonado pela Raquel, é a mulher que ele amou de verdade. E criado com favorecimento e preferências excessivas. Por quê? Porque ele criou ele assim. Porque ele era filho da mulher que ele mais amou. E os irmãos dele tinham inveja, tinham ciúme. José provocava ciúme em seus irmãos. Aos 17 anos, os próprios irmãos tentaram matá-lo. No entanto, atendendo ao pedido de Rubem, optaram por jogá-lo em uma cisterna vazia, para posteriormente vendê-lo como escravo a uma caravana que se dirigia ao Egito. Para enganar seu pai, molhar a túnica de José com sangue de um bode. Jacó, seu pai, concluiu em desespero que José havia sido devorado por uma fera selvagem. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do rei. Suas habilidades e sua lealdade garantiram a ele uma posição como mordomo na casa do Potifar. No entanto, seu porte e sua boa aparência, ele era estudado, ele era inteligente, novo, bonito, ele despertou sentimentos de luxúria no coração da esposa do Potifar, quando firmemente ele recusou, né, as insinuações daquela mulher. José foi justamente acusado e aprisionado, né? Ela mentiu, que falou que ele dava de cima dela. Contudo, por causa do seu comportamento, né, proativo, um comportamento bom na prisão, com o tempo ele ganhou a confiança do carcereiro e recebeu uma posição de responsabilidade.
ali. Tempos mais tarde, José interpretou o sonho e previu o destino de 2 de seus companheiros de prisão, o copeiro, né, e o padeiro. Mas antes disso, gente, antes dos irmãos dele fazer isso com ele havia sonhado, né, com feixes de trigo que ele conduzia e mandava os irmãos dele. Isso provocou muito ciúme nos irmãos dele, né? Por isso que os irmãos dele fez tudo isso com ele. Depois que ele, antes dele ser jogado, ser quase morto pelos irmãos. 13 anos depois de José ter sido vendido como escravo, o faraó, o rei do Egito, faraó, era considerado praticamente um deus na terra, tá? Teve um sonho que seus sábios não conseguiram explicar. Então, o copeiro real, que muito tempo antes havia sido restituído o seu cargo, lembrou-se de José e o faraó mandou chamá-lo para interpretar o enigma. José explicou que o Egito passaria por 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome, e aconselhou o rei a armazenar grãos durante os anos prósperos para o tempo de necessidade. Percebendo a sabedoria de José, Faraó designou seu ex-escravo, então ele já estava com 30 anos de idade, como segundo em importância em todo o reino. Abaixo do faraó era José, ele ficou num lugar de destaque, né? Porque ele soube com sabedoria falar o que tinha que fazer, né? Aí, o que foi? 30 anos como segundo importante do reino, né? Depois, quando veio o período de fome, muito além do Egito, que levou seu reencontro com sua família, que eles foram lá comprar alimento, né? Como José se fortaleceu para enfrentar tantos desafios, adversidades, injustiça, maltrato de familiares e de estranhos? Como conseguiu se manter fiel a seus valores e íntegro em suas condutas? Ele havia aprendido e cultivado uma profunda confiança em Deus em toda circunstância, fosse em sua casa, pelo caminho, em um poço, em uma prisão ou um reino. Ele utilizou habilidades recebidas de Deus e desenvolvidas na prática. Fosse como exilado, prisioneiro ou governador, quando teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos pelos maus tratos e pelo desprezo que havia recebido, escolheu o perdão, a reconciliação, a resiliente, enfrentou barreiras, superou os maiores obstáculos. Por que ele fez tudo isso? Foi por meio da sua confiança em Deus que José encontrou forças para vencer. Sua vida é um exemplo de resistência, de fé e liderança, mostrando como Deus pode transformar situações negativas em positivas. José lidou com suas provações e suas tribulações, transformando-as em oportunidades para se renovar, para crescer e prosperar. Ele não permitiu que o passado fosse um obstáculo para o cumprimento do seu propósito e ele pôde salvar a sua família da fome. Olha, para vocês verem, ó, se ele ficasse sentado, lamentando, pensando só no passado, ele não tinha conseguido nada. Ele não ficou vivendo no passado. Ele projetou no quê? Ele projetou no seu dia a dia, né, no presente. E ele teve vitória. Então, diante disso, nós vamos orar e clamar a Deus que nem tudo está perdido. Vocês pensam nisso, nem tudo está perdido. Deus está com vocês. Então, vocês só têm que crer igual José creu, né? Por mais que as doenças venham, Deus está ao seu lado, tá? Vamos clamar a Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradeço por mais um dia de vida, Senhor amado. Agradeço por esses ensinamentos, Senhor amado. Eu espero que atinja os corações de muitas pessoas que estão precisando ouvir isso hoje, Senhor amado. Eu clamo a Ti, Senhor amado, por justiça, Senhor amado.
que a justiça de Deus se faça no nosso país, Senhor. Que o Senhor entra, Senhor amado, na UTI, Senhor amado. Que o Senhor cure o Jair Bolsonaro, Senhor. Coloca a tua mão poderosa no intestino dele, Senhor. Que todo o intestino dele passe a funcionar. Tira toda a inflamação, infecção, todo o mal-estar. Que o Senhor vai tirando, quebrando todo o mal, Senhor. Que o Senhor vai abençoando grandemente. Coloca o teu exército de anjos em volta da cama dele, Senhor. Vai abençoando, meu Pai. Entra, Senhor amado, com o teu poder, com a tua justiça, Senhor, no nosso país, Senhor. Faça um mover muito grande nos três poderes, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Não existe outro além de ti, Senhor. O Senhor é o único supremo desse universo, Senhor. Eu te clamo nesse momento, Senhor. Tenha misericórdia dos teus filhos, Senhor, que clamam por liberdade dentro de uma cadeia, que estão pedindo anistia, Senhor. Que o Senhor dê essa anistia para eles, Senhor. Derruba por terra todo império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Vai quebrando todo jugo hereditário, toda maldição, todo levante do inimigo caia por terra. Aqueles que fazem, Senhor amado, emboscada contra os seus ungidos, Senhor, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, que os anjos do Senhor os persigam dia e noite, Senhor, que seus caminhos sejam lisos e escorregadios, Senhor. Vai abençoando o seu povo sofrido, Senhor. Vai fazendo um mover muito grande, meu Pai. Resplandeça a tua face, Senhor, no nosso país, Senhor. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus nos permitir. Fica com Deus, tá? Agradeço. Se vocês gostaram, compartilhe com quem está precisando e dê seu joinha, inscreva no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer, tá? Que eu também conto com vocês para me ajudar. E obrigada, até a próxima. Se vocês quiserem deixar algum recadinho, deixa que eu leio, tá bom? E vamos seguir em frente, gente. Não desanime, não viva o passado, viva o presente, tá? Obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.